igreja, de forma maravilhosamente didática, trazendo noções simples do dia a dia daquele povo, para que através de fatos conhecidos, nós pudéssemos entender fatos desconhecidos, que é a igreja do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo chega a dizer que a igreja é um mistério de Deus escondido desde a fundação dos séculos e que se manifesta após o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, entender a igreja do Senhor, se não fosse o próprio Senhor, seria impossível. Convenhamos. Entender o que é, para que ela serve, qual é a finalidade, é deveras, convenhamos, absolutamente impossível. Então, louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que além de fundar a igreja, ainda quando estava entre nós, um corpo humano, encarnado, ele ainda por misericórdia, ele pegou fatos do dia a dia, fatos corriqueiros, absolutamente corriqueiros, para nos fazer entender o que é a sua igreja. E a figura que ele utiliza hoje é a figura do pastor e da ovelha, do rebanho. E ele próprio diz: eu sou o bom pastor. E olha para mim e para você, e nos chama de quê? Ovelha. Então, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Ele, o pastor, e nós as ovelhas do seu rebanho. Vamos então, por gentileza, à página de número 33. Abra na página 33. E acompanhe comigo, meu amado irmão, a leitura. Eu vou ler os versículos ímpares, os irmãos vão ler os versículos pares, e não vai ter erro de tradução, porque é uma só na revista. Amém? Então, vamos à página 35. Estamos em João capítulo 10, versículo 11 a 18, e o 11 diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Me ajudem no versículo 12. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê que o lobo e deixa as ovelhas, e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e uma pastora. O versículo 16 fala de mim e de você, hein? Verdade. Está falando de nós. 17. Por isso, o Pai me ama, porque dou a minha vida para a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Glória a Deus. Senhor, nós já esta manhã oramos e louvamos o teu nome. Agora, Senhor, abençoa o teu povo, abençoa a mim, abençoa o teu povo, abençoa com a tua palavra, ó querido e amado pastor. Amados irmãos, acho que Jesus foi extremamente didático. Ele pega uma profissão bastante conhecida na sua época. Israel estava cheio de pastores. Era pastor por tudo que é lado.
E se você raciocinar até mesmo quando Cristo nasce, os anjos anunciam o nascimento de Cristo, em primeiro lugar, a pastores, que estavam perto ali de Belém. Você não tinha pastor só perto de Belém, você tinha pastor do norte ao sul de Israel, do território de Israel. Nós temos que nos lembrar que a figura do pastor era muito importante. Primeiro, em razão da economia. Você não tinha na época de Cristo youtubers, gente ganhando dinheiro com a internet. Você não tinha na época de Cristo gente ganhando dinheiro com WhatsApp, com Facebook. A época de Cristo, a economia estava baseada em, coloque isso na cabeça, pecuária e agricultura. Pecuária e agricultura. A terra era a maior riqueza que nós tínhamos. E obviamente que a economia dos países se levantava em razão ou da pecuária ou da agricultura. Óbvio, então, que um pastor desempenhava uma das funções mais importantes econômicas da época. E Jesus, olhando para os seus discípulos, querendo-os fazer entender que ele estava fundando a sua igreja, e a sua igreja era uma realidade tão nova perante eles, que ele diz o seguinte para que os discípulos entendam a relação, e entendam que era a igreja, e entendam ele como supremo pastor. Ele pega a figura de um pastor e ele diz, olha, eu sou o bom pastor. Aí, qual é a primeira conclusão? Significa que aqueles que o seguem são o quê? Ovelhas. E ele ainda diz, olha, engraçado isso, vou explorar isso no final da lição. Cuidado que o mercenário, ele não tem amor pelas ovelhas. Mas eu, como bom pastor, amo minhas ovelhas, dou minha vida por minhas ovelhas e por isso o Pai me ama. Porque eu tenho ovelhas, porque eu cuido das ovelhas, porque eu dou minha vida pelas minhas ovelhas, e esta é uma das razões pelas quais o Pai me ama. Amados irmãos, o que é a igreja? A igreja, vimos na aula passada, é o corpo de Cristo. Por isso a lição, igreja, meu corpo. Mas o que é a igreja? A igreja é o rebanho de Cristo. A igreja é o rebanho de Cristo. Daí o título da nossa lição, Igreja, meu rebanho. A primeira pergunta que te faço é, você e eu acreditamos que somos ovelhas do pastoreio de Cristo? Você crê nisso? Crê de todo o coração que é uma ovelha? Crê nisso? Então vamos ver as consequências de você nisso crer. Primeira consequência. Quando você pensa que é ovelha de Cristo, se realmente ovelha de Cristo eu e você somos, a primeira característica que nos acompanha é conhecemos a voz do pastor. Toda ovelha conhece a voz do seu pastor. Já viu no YouTube um vídeo maravilhoso de um povo que chega num local onde está cheio de caprinos e todo mundo grita, grita, grita e as ovelhas nem aí. Aí chega um homem e grita, vem assim, mas vem todas de uma vez só. Se você nunca assistiu esse vídeo, entre hoje no YouTube e você verá, é interessante. A ovelha literalmente conhece a voz do seu pastor e segue. Isso significa o que na minha vida e na sua vida? Significa que a voz do pastor não é estranha a nós. A voz do pastor é uma realidade na nossa vida. E é interessante porque, em segundo lugar, quando se ouve a voz do pastor,
E, obviamente, se segue o pastor, isso demonstra a nossa grande relação com ele de dependência absoluta. Se não, vejamos, pensa comigo. Raciocine aqui, por gentileza. O pastor guia as ovelhas pelos pastos no momento da alimentação. Não é isso? A ovelha sai comendo o que ela quer, em qualquer local que ela quer. O pastor, no tempo exato, guia as ovelhas para as águas limpas e potáveis. O pastor, sabendo dos caminhos tortuosos e perigosos, conduz as ovelhas por entre os despenhadeiros, porque não tem como ficar com a ovelha o tempo inteiro num só pasto. Em Israel, as mudanças climáticas eram tão radicais que era necessário, às vezes, o pastor sair de um local para outro extremo. E o grande problema é que Israel não tinha somente vales. Israel também tinha montanhas e montes. E você já imaginou o que é conduzir ovelha pelos caminhos tortuosos e sinuosos de uma montanha? Você sabe o que é fantástico? Não sei quantos viram já esse outro vídeo de um pastor conduzindo suas ovelhas pelas montanhas. O pastor vai na frente, gritando, e nenhuma vai atropelando a outra. Vai uma atrás da outra, direitinho. A primeira segue o pastor direitinho e as outras vêm tudo atrás que nem formiga. E ele subindo num despenhadeiro, irmãos. O pastor conduz entre os despenhadeiros. Quando elas adormecem e estão tranquilas, é sinal de que o pastor preparou tudo e as protege. E no momento que elas acordam e continuam, novamente a voz do pastor se faz o quê? Você sabia que ovelha não acorda sozinha? O bichano é preguiçoso. Mas quando ouve a voz do pastor, sabe que tem que acordar e acorda. É incrível. Escute, agora, veja que toda a vida da ovelha depende literalmente da voz de quem? Do pastor. Então, olha que fantástico, irmãos. Olha que fantástico. Vá comigo, por gentileza, para a página 35. Porque o que eu acabei de descrever para os irmãos em casa podem ler, está no 2.1. As ovelhas conhecem a voz do pastor. E aí vem aquelas perguntinhas ingratas que nessa revista nós colocamos. Achou o 2.1? Achou? Todo mundo achou? Página 35. A perguntinha está de azul. Conhecem a voz do pastor, vem o preto, e aí agora vem a letra azul. Meu irmão, em Cristo, responda com sinceridade só para você. Sou ovelha mesmo? Reconheça a voz do bom pastor. Escuto a sua voz todos os dias. Quantas horas eu invisto na leitura da sua palavra? Qual o meu tempo destinado à oração e comunhão? Responda só para você. E eu estou respondendo aqui para mim. E olha que a luta hoje para fazer com que ovelhas escutem a voz do pastor é muito grande. Olha que a gente grava áudio para que a ovelha, após ler um capítulo, ainda escute uma reflexão. Mas houve uma época na igreja em que era impossível gravar áudios. Houve uma época na igreja em que nós não tínhamos uma Bíblia inteira junta. Nós tínhamos papiros e livros que eram emprestados de igreja para... E hoje nós temos uma Bíblia inteira à nossa disposição.
Se alimente da voz do pastor todo dia. Coma, ouça a voz do pastor. O próprio pastor disse que nesta palavra estaria a sua voz, e a sua voz é vida. Suas palavras seriam espírito e vida. Meu irmão, quer um conselho? Se eu e você, como ovelhas do Senhor, ainda não estamos ouvindo a voz do pastor todos os dias, então está na hora de mudar. Está na hora da gente reconhecer que é ovelha. Reconhecer que precisa da voz dele. Reconhecer que anda quebrando a cara porque não está ouvindo a voz dele. E nós precisamos ouvir a voz do nosso quê? Pastor. Graças a Deus estamos em Marcos, né? Irmão, não é gostoso? Não é gostoso ler a palavra do Senhor? Não é gostoso ver o Deus Todo-Poderoso que nós estamos servindo? Não é fantástico ver o que Ele fez, o que Ele faz, o que Ele está realizando? Agora em Marcos, entendendo quão poderoso servo de Deus é o nosso Senhor. Que coisa fantástica. Meu amado irmão, reconheça que és ovelha. E reconheça que você precisa da voz do teu pastor todos os dias. Somos ovelhas? Somos. Então a segunda consequência é dependência completa do pastor. Pensa comigo, bora lá. Olhe para cá. A ovelha come o que quer? Não. A ovelha come aquilo que o pastor permite no momento em que ele a conduz. Se você deixar ovelha comer tudo o que quer, ela come erva daninha e morre. Por isso que o pastor tem um cuidado de levar as ovelhas para o redil menos perigoso. Ele antes olha tudo aquilo que ali está e aí é que ele permite a ovelha comer. Segundo detalhe, a ovelha bebe o quê? Ela bebe o que e quando o pastor permite. Porque se você deixar, ovelha é tão lerda, irmãos. Oh, como nós somos. Vai beber no lugar errado, o crocodilo vem e só faz isso. Tchu, tchu. Crocodilo pega gnu, meus irmãos. Já viu no YouTube? É lógico que as irmãs não veem isso. Quem gosta de ver isso é jovem. Que gosta de sangue, gosta de emoção, não é? Eu conheço vocês. Mas crocodilo pega gnu. Não vai pegar ovelha. Aí tu acha que o pastor vai permitir que uma ovelha beba em um local absolutamente perigoso? Beba água envenenada. Ovelha só descansa onde e quando o pastor determina. Ela caminha atrás, o pastor vai devagarzinho, ela caminha atrás, e aí quando o pastor vê o redil, o local correto, e que toma todas as providências que veremos já já, aí ela descansa. Ovelha anda por onde e quando o pastor a conduz. Por isso que ele é o bom pastor. Glória a Deus. Por isso que a gente está no redil dele. Não tem como. Vamos juntos, ó. Se a ovelha só come aquilo que o pastor permite, o pastor nos ama tanto, que ele olha para nós e diz, eu sou o pão da... Está aqui meu corpo partido por vós. Se a ovelha só bebe o que o pastor permite, Deus nos deu um pastor que é a água da vida. É a água da... E quem dele toma, nunca mais terá o quê? Se a ovelha só descansa onde e quando o pastor determina, o pastor resolveu ter redis para colocar dentro juntinha uma com a outra,
E o cuidado do pastor é tão grande que ele diz: eu estou convosco todos os... É fantástico, não é? É inacreditável. Até os trabalhadores que ele escolhe a dedo. Porque o pastor, ele dá o privilégio de que algumas ovelhas cuidem de todas as outras, o quê? Ele ainda tem assessores. Por isso que o texto diz, o ladrão vem, o malandro existirá. Mas ele diz, eu sou o bom pastor e eu dou minha vida pelas ovelhas. Não que o supremo pastor não confie nos seus assessores, mas ele está com as ovelhas no redil todos os dias. Engraçado, né? É porque ele é pastor, ele cuida de nós, suas ovelhas, ele nos ama, ele deu sua vida por nós. Esse é um dos motivos pelo qual o Pai ama. É por isso que quando ele chama assessores para trabalhar com ele, os seus pastores, as suas pastoras, a pergunta que ele faz é a mesma que ele fez para Pedro. Tu me amas? Jesus, eu te amo. Tu me amas mesmo? Mais do que esse, eu te amo. Tem certeza que tu me amas? Eu te amo. Então tá bom, já que tu me ama, faz o que eu mais amo na vida. Cuida de quem eu mais amo. Protege quem eu mais amo. Ampara aqueles que estão no meu coração. Cuida da minha, o quê? Apacenta as minhas ovelhas. Fantástico, né? Somos ovelhas dele, né? Nele, então, temos tudo. Dependência completa e absoluta. Só que tem uma pergunta a ser respondida. Abre a página 35. 2.2, dependência completa. Sou ovelha mesmo? Me alimento com aquilo que o meu pastor me dá? Você já viu que hoje as ovelhas comem de tudo para depois abrir a Bíblia? Ainda dizem assim, meu Deus, então o texto da Bíblia está errado. Irmãos, primeiro o alimento certo, para depois verificar o que existe. Eu estou me alimentando do que meu pastor me dá? Eu bebo o que ele me concede? Eu ando por onde ele me conduz? Ou será que de repente eu... Não é para mim essa história de ir atrás, não é de ir. Eu quero um caminho novo. Longe desses pobres ceguinhos que acompanham o pastor. Não. Como é que é? Ou eu bebo e quero, e como o que eu determino, e ando por onde eu desejo. Eu sou autossuficiente? Meus irmãos, a humanidade não passa de ovelhas. Já já você vai ver as características da ovelha. E não há vazio de poder. Você pode ficar tranquilo,
Você e eu não sabemos o que comer. Você e eu não sabemos como andar. Você e eu não sabemos o que beber. Você e eu não sabemos o que vestir. Ou somos guiados pelo Supremo Pastor, ou somos guiados pelo diabo. Não há vazio de poder. Se lembra do Gadareno e do que nós ouvimos do pastor Arnaud, irmãos. Interessante, né? Os demônios saem e vão para os porcos. E os demônios... Será que os demônios precisaram de 10 minutos para acabar com todos aqueles porcos? Eu, nas minhas caminhadas com minha esposa, estava discutindo isso com ela. Ela disse, meu bem, eu acho que eles precisaram foi de 1 minuto. Tu já imaginou o que é uma vida inteira tendo 6.000 demônios dentro de si? Quando saem os demônios, ele está livre. Ele está tão livre que ele quer seguir Jesus. E Jesus não deixa. Jesus diz, vai para a tua cidade. Por quê? Porque ele era tão conhecido naquelas 10 cidades da Decápolis, que o testemunho dele ia servir de reverberação para muita gente crer em Cristo. Irmãos, ou quem nos guia é Cristo, ou quem nos guia é o diabo. Não tem meio termo, não tem vazio de poder. Ou eu me submeto à palavra, ou eu estou em pecado. E Deus está olhando para mim e está dizendo, para trás de mim, Satanás. E olha que Pedrão acabou de dizer que ele era o Filho de Deus. Bota algo na cabeça, eu e você somos ovelhas. Como ovelha, então, nós conhecemos a voz do pastor. Como ovelha, nós dependemos completamente dele. Mas como ovelhas, olha que interessante. A terceira consequência é, somos felizes com o que o pastor nos dá. Vem comigo, ó. Vem comigo. Responde essa indagação aqui. Você já viu algum rebanho reclamando com um pastor que a grama podia ser melhor? Vamos lá. Você já viu alguma ovelha reclamando do pastor? Aí, ó. A grama não está tão verde, não. Você já viu alguma ovelha reclamando após pastar? Porque antes de pastar, é bé para tudo que é lado. É bé para tudo que é lado, é o balido, é bé para tudo que é lado, dizendo eu estou com fome, 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 e reclamando de que eu estou com fome. Mas depois que pasta, é bé para algum lado? Não é nada, é todo mundo feliz. Você já viu ovelha após beber a aguinha não está satisfeita? Você já viu ovelha reclamando, pô pastor, só água. Não tem uma rodelinha de limão e um gelinho. Você já viu ovelha pegando e comendo a grama verdejante e dizendo para outra ovelha, pois é, né? Podia ter um melzinho, né? As modernas ovelhas diriam assim, poxa, podia rolar uma Nutelinha, né? Só grama. Você já viu ovelha reclamando? Ovelha come, ovelha fica feliz. Ovelhas, mesmo comendo o básico, são o quê? Eu e você somos ovelhas? Somos ovelhas?
Então me responda a questão que está na página 35. 2.3. Contentamento com o suprimento do pastor. Sou ovelha mesmo? Sei estar contente em qualquer situação? Ou vivo de murmurações e reclamações? Uma dica. Amados irmãos, quem ovelha é, sabe que o pastor está conduzindo. Sabe que se hoje está comendo só arroz e feijão, é porque o pastor não quis dar o ovo. Sabe perfeitamente que se amanhã tiver o arroz, o feijão e o ovo, é porque chegou o momento de comer o ovo. Sabe que se lá na frente o pastor começar a dar filé mignon, é porque chegou o momento de comer filé mignon. Coloca uma coisa no coração. O que nós temos no pastor é muito mais do que nos falta na vida. A única coisa que precisamos é do pastor. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Creia nisso. Quarta e penúltima característica de uma querida ovelha é página 36. Descanso e restauração. Descanso e restauração. Agora aqui nós vamos fazer diferente. Você já está com os olhos na página 36 e você vai continuar com os olhos pulando o primeiro parágrafo e indo para o segundo, onde diz: novamente vamos ao Salmo 23. Achou todo mundo? Novamente vamos ao Salmo o quê? Olhe por gentileza. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas e refrigera o quê? Você sabia que as pastagens verdinhas não eram o relevo natural da Judeia na época de Davi? São pálidos e sem vida. Qualquer pasto verde era produto de tremendo trabalho de algum pastor que se interessava por suas ovelhas. Ele tinha que limpar o terreno rochoso, tirar os tocos, os galhos queimados e após irrigar, cultivar para que os pastos verdejantes existissem. E as águas tranquilas na Palestina? Águas saudáveis nessa região onde Davi cuidava dos rebanhos são produtos de dias de cuidadosa procura por parte do pastor. São raras. Mas veja, o Senhor cuida para que eu me deite em pastos verdes, depois de ter me alimentado e saciado, e me guia às águas tranquilas, onde minha sede será saciada, e a alimentação proporcionará o vigor físico, pois o ambiente é de total tranquilidade. Novamente, aqui é preciso salientar que o que se promete é a alimentação básica e vital, pastos e água. Não se fala aqui de água tônica com rodelinhas de limão e gelinho. Não há promessa nenhuma de pastos com uma camadinha de mel silvestre para acompanhar. O que se promete é o básico e vital, e o mesmo não me faltará. O resultado será: refrigera a minha alma, a alma forte para o cotidiano da existência. Pastos verdejantes, águas tranquilas, em plena Palestina, é muita coisa. O resultado é alma forte, recuperada e refrigerada para a dureza do dia a dia. Agora olhe para cá. Você já encontrou alguma ovelha com insônia? Ovelha se suicida em razão das ações da Bolsa de Valores caírem a níveis inacreditáveis. Já viu ovelha dizendo: não,
caiu as ações da Petrobras. E aí ela vai... Tá. Ovelhas, em razão do cansaço extremo, precisam tomar antidepressivos para soneca? Não. Elas simplesmente deitam e dormem. Por quê? Porque o pastor está lá. Crê no pastor. Crê no pastor. Tudo passa. Crê no pastor. Vai passar. Crê no pastor. Para te dar o que você e eu precisamos aqui. Ele ainda tem um céu inteiro, uma eternidade para nós. Assume a posição de ovelha. Crê no pastor. Aí eu não gosto das perguntinhas. Eu também não. Mas vamos respondê-las. Vamos lá para a página 36. Lá embaixo, lá no final da página 36, de azulzinho. Sou ovelha mesmo. Confio no bom pastor. Creio que ele é capaz de me levar a pastos verdejantes. Águas tranquilas. Ou lá no fundo, desconfio das intenções do pastor. Como é que é? E agora, por fim, aqui é fantástico, irmãos. Esse é um dos pontos mais importantes dessa manhã. Ovelha tem pastor porque precisa de segurança e proteção. Escute. Quando se pensa em animal, o rei vem, né? Um leão. Um leão é uma máquina pronta para matar. Ele tem velocidade. Ele tem força. Ele tem dentes. Ele tem tudo. Engraçado, Jesus não disse que a gente era rebanho de leão. Disse que a gente era rebanho de quê? Ovelhas. Abaixo do leão vem quem? Quem vem abaixo do leão? Olha que interessante. Abaixo do leão, se você parar e pensar, vem um urso. Não tem tanta velocidade, mas tem o quê? Abaixo do urso. Porque para sobreviver num mundo animal, se eu não sou leão, vamos torcer para pelo menos ser um urso. Grande, feroz, e que não corre, mas pelo menos todo mundo tem medo. Tá, mas não sou nem leão nem urso. Então vamos torcer para a gente ser pelo menos um leopardo, né? Ninguém corre mais que um leopardo. Se eu não tenho força, pelo menos velocidade, né? Tá. Mas e se eu não tenho nem força nem velocidade? Então, pelo menos que Deus te dê sagacidade. Daí o fato de todo mundo ter medo de cobra. Ela é sagaz e ela é sutil. Tá, mas e se eu não tenho nem força, nem agilidade, nem sagacidade, nem sutileza? Como é que eu vivo no mundo animal? Então torça para pelo menos ter olhos e fugir. Daí o poder de uma águia. Pelo menos some lá em cima. E na hora de comer, os olhos são tão fantásticos que ela não erra o bote. Tem algum animal que não veja direito? Tem.
que não tenha sagacidade e sutileza? Tem. Coitado desse animal. É cego e é tonto. É. Pelo menos força. Não, não tem força. Coitado. E agilidade e velocidade? Não. É gordinho. É cego. Não é sutil. É gordinho. E não tem garras para se defender. Adivinha de quem eu estou falando? Esta é a ovelha. E Jesus te chama e me chama de ovelha. Vai viver fora do redil. Vai viver longe das 99. Pelo menos junto com as 99. Quando o leão vem, talvez ele não te escolha. Não é verdade? Pelo menos junto com as 99, você tem a certeza da presença do pastor. Porque o pastor só vai atrás da uma que sumiu depois que deixa as 99 protegidas. Ovelha não vê direito, não ouve direito, não tem sutileza e sagacidade, não tem força, não tem agilidade. A ovelha é um dos animais mais despidos de proteção própria. É de dar dó, não é? Não é de dar dó? Me responda a questão. Como é que um animal desse vive? Como é que um animal desse vive? Agora escute. Todo mundo no reino animal inveja ovelhas. É a carne mais gostosa que tem. É a lã mais apreciada que existe. Economicamente, é o que há de melhor. Sério, não se perde nada dela. Vá depois e viaje ao Rio Grande do Sul. E vá ali. Tem um local próprio só para viajar e você conhece ovelhas. E é um dia inteiro de passeio. Dá uma volta lá. O leite dela, extremamente precioso. A lã, não precisa falar. A carne maravilhosa. Não se perde da ovelha hoje mais nada. Como é que um animal desse sobrevive? Se não é o pastor. Não é verdade? Jesus me chama e te chama de quê? Vai viver um pouquinho fora do redil. Vai? Você sabe por que Jesus chama a gente de ovelha? Só para a gente entender que só dá para viver no redil. Diga quanto tempo eu e você conseguimos viver fora da igreja. Vá, bonito, viver fora da igreja. Vá viver fora do redil. Vá viver longe do pastor. Pensando que você vê alguma coisa. Pensando que eu vejo alguma coisa. Pensando que nós sabemos discernir o que é comida boa, o que é comida ruim. Pensando que nós sabemos. Rapaz, a gente é um produto desejado. Tu acha que os moleques lá fora não querem casar com meninas que nasceram e cresceram na igreja? Sério. Já contei essa história. 3 amigos meus, um mais bandido que o outro. E eu pregando o evangelho. Não que eu seja coisa boa, né? Mas 3 amigos meus, dizendo, rapaz, quando eu casar, vou para a tua igreja. Eu disse, não. Eu estou pregando o evangelho para você, seu vagabundo. Não é para isso, não. Não. Vou para a tua igreja, mas só para casar. Lá a gente vai encontrar. Menina que nasceu lá, cresceu lá. Vocês dizem que elas têm que ser submissas e elas acreditam nessa besteira.
Vocês dizem que elas têm que ser fiel e elas acreditam nessa besteira. E o melhor, vocês ainda ensinam que elas têm que perdoar. Cara, é noitada atrás de noitada e ela tem que perdoar. Diz que não existe vontade de ter ovelha. Rapaz, e agora? Produto raro não é mais menina, não. Produto raro agora é rapaz. O que as madames lá fora estão sonhando com os rapazes da igreja. Mas é rapaz da igreja. Sabe por quê? Porque o guri é trabalhador, o guri é honesto, o guri é decente, o guri não vai querer trair a esposa, o guri vai querer dormir toda noite dentro de casa. Onde é que tu encontra isso? E o melhor, ele ainda vai respeitar minha mãe. Sério, rapaz crente, olha para a sogra como bênção de Deus, cara. Eu sinto uma falta tremenda de minha sogra. Não é só porque ela cozinhava como poucas, não. Era amiga. Não existe segurança e proteção longe do pastor. Agora olhe para cá. Eu quero ler só mais um pouquinho com você e prometo que encerro. Tá bom? Pega a página 36. Pega a página 36. Escute uma interpretação rápida do Salmo 23, 2.6, segurança e proteção. Estou no segundo parágrafo. Aqui o Salmo 23 é impressionante. Vamos juntos, achou? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam, e preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Aqui temos uma linda descrição da proteção e do amor do pastor. Olha que fantástico! Há momentos no ano da Palestina que novos campos devem ser procurados para acomodar as ovelhas. Olha a dificuldade, olha a dificuldade. Assim, o pastor é responsável por conduzir o rebanho para outras pastagens e daí os perigos. Pense nisso, meu irmão. Caminhada longa, veredas perigosas, plantas venenosas, animais selvagens, trilhas estreitas e vales escuros. Acompanhe. Por amor às ovelhas, o pastor enfrenta tudo isso. O pastor tem na mão a vara para tanger o rebanho e o cajado para proteção e luta com as feras no caminho. Por isso que Davi já tinha vencido um leão e um urso. Muito perigoso o caminho. O pastor leva as suas ovelhas, pois conhece o mesmo e sabe suas recompensas para o rebanho. Veja que Deus não te promete isentar do vale da sombra e da morte. Mas por estar conosco, nada temeremos. Ele está conosco. Com sua vara nos tange, guiando-nos e nos levando. Com seu cajado nos retira dos buracos que caímos e nos defende dos terríveis predadores. Com seu óleo cura cada uma das nossas feridas. Um dos trabalhos mais estratégicos do pastor na Palestina era, ao chegar na nova pastagem, olha que fantástico, verificar se havia plantas venenosas e correntezas fortes. O pastor verifica ainda se há sinal de lobos, coiotes, leões, ursos, serpentes, que todo mundo quer ouvir. Assim o pastor, olha que lindo, fecha os buracos, procura planícies bem abertas e se mantém atento. A figura é, o pastor fecha cada buraco onde estão os predadores, enquanto as ovelhas comem. Daí o Salmo 23. Preparas uma mesa na presença dos meus, o quê? Fantástico. E a pergunta para terminar e irmos para casa felizes. Página 37. Sou realmente ovelha? Meus olhos estão firmados para o pastor? Sigo sem medo?
Seria eu fonte maior de segurança e confiança? Confio realmente no hoje e no amanhã que Ele está providenciando? Não fecha a revista, porque nós vamos adorar o Senhor com o hino 156. Eu quero terminar agora dizendo aos irmãos o seguinte: o Supremo Pastor nos abençoa com sua presença real. Ele está aqui. E por intermédio dos seus servos escolhidos. Há sempre alguém que o pastor chama e diz: vem cá, cuida. E ele é que escolhe. Durante 50 anos, o Supremo Pastor nos guiou através do meu pai e minha mãe. E agora aprove a ele capacitar muito mais ainda minha mãe para que ela continue o trabalho que ela começou com meu pai há 50 anos. Vem cá, mãe, vamos orar pela senhora, né? Vamos ficar em pé e estender as mãos. Elias, vem fazer essa oração. Senhor Deus, Deus de amor e graça, Deus de misericórdia, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela vida da pastora Luíde, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu pastores comprometidos com a Tua Palavra, que nos tem guiado em Tua Palavra, que nos tem ensinado a Tua Palavra, que tem uma preocupação no coração em que nós cresçamos, em que nós aprendamos e vivamos conforme a Tua Palavra. Te louvamos, ó Deus, porque aqui, como rebanho do Senhor, temos sido alimentados. Ó Deus, muito obrigado pelos pastores que o Senhor nos deu, pela vida do pastor Gedeon e pela vida da pastora Luíde, que está conosco trabalhando nessa obra. Fortalece a tua serva, dá saúde, renova as forças, renova o ânimo a cada dia, capacitando a cada vez mais para esta obra, Senhor, para este ministério. Nós te glorificamos, nós te exaltamos nesta manhã, ó Deus, e pedimos a tua bênção sobre a vida da tua serva, em nome de Jesus. Amém, amém, Senhor, amém. Glória a Jesus. Já pode cantar, já está aqui. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor, irmãos. O hino está na página 37 da sua revista, é o hino 156 da harpa cristã. 156 da harpa cristã está também na revista, na página 37. Amém? 156. O bom pastor buscou-me já longe do redil. Chagas com amor pensou e ao lar dos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou. Sangue restaurou-me a Deus, humilde bem distante do seu lugar no céu, e diz em voz amante, achei de tua estrela. Jamais tem
Jesus amou-me com amor dos flores, Ele mesmo restaurou-me a Deus, o seu sangue restaurou-me a Deus, prossigo alegre agora, Deus dá poder cabal, e graça salvadora protege-me do mal. O bom pastor comigo está, meus passos ele guiará. Jesus amou-me com amor dos flores, Ele mesmo restaurou-me a Deus, o seu sangue restaurou-me a Deus. Glória a Jesus, louvado seja.